mas sim usar um processo, né, com começo, meio e fim, né, usando o conhecimento acumulado da empresa, entendendo as demandas de mercado, vendo aquilo que é economicamente viável para gerar inovações, de forma que elas aconteçam naturalmente. Que ao final do processo, você tem ali um produto ou um serviço novo, né, que gere valor. Né? Se uma inovação, ao final uma vez implementada, ela não gera valor, ela deixa de ser uma inovação e passa a ser uma invenção. Invenção, qualquer pessoa pode fazer. O meu pai, por exemplo, faz várias invenções que não geram valor nenhum. Seu pai é um grande inventor. É um grande inventor, mas não gera valor. Esse é o podcast das pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. Muito bem, estou aqui hoje com Márcio Oliveira. O Márcio é formado em Engenharia Elétrica pela FEI, grande faculdade de Engenharia Industrial aqui de São Bernardo. Tem MBA em Gestão Estratégica e MBA em Gestão de Marketing Digital, ambos pela FGV, e mestrado em Inovação Tecnológica pela Universidade da Califórnia. Márcio possui 15 anos de experiência como executivo de tecnologia, passando por consultorias nacionais e internacionais de tecnologia e inovação, além de ter atuado por 6 anos como Head de Inovação Tecnológica do Grupo Itaú Unibanco. Como empreendedor, Márcio foi sócio fundador da Panelinha Fit, segunda maior empresa de alimentos fitness congelados do estado de São Paulo, e atualmente é sócio-diretor da Next House, incorporadora, empresa fundada por ele, que atua no segmento de apartamentos populares, no segmento de MCMV, que eu imagino que seja Minha Casa Minha Vida, vou aprender agora também esse termo. Márcio, bem-vindo. Como é que você tá, cara? Tudo jóia, boa noite, obrigado pelo convite. Estou aí animado para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, tecnologia, inovação tecnológica. Bora lá. Bora, maravilha. Márcio, para a gente começar, como pano de fundo, no contexto geral e falando sobre empreendedorismo, por coincidência, eu li hoje uma matéria de uma escritora, Anna Couto. Anna Couto é bem famosa, tem vários livros de brand escritos no Brasil. E eu vou começar por um trecho que eu separei aqui, eu acho que faz muito sentido para a gente começar aqui esse bate-papo por isso. Eu vou ler aqui na íntegra, tá? A cultura brasileira não dá valor ao passado. Tem uma história extrativista, uma história que não se conta. Ou você tem donos de empresa que estão muito no controle e não sabem passar aquela história para frente, ou são compradas por investidores que esquecem do passado. Cadê as garagens, as histórias de empreendedores? Quantas histórias de empreendedores a gente conhece no Brasil? Na minha visão, pouquíssimas. Muito poucas, mas conhecemos várias americanas. A gente precisa reverenciar esses empreendedores, mas ainda tem a mentalidade do extrativismo. Alguém ganha para alguém perder. Essa é a mentalidade e não é saudável. E eu li essa reportagem hoje e eu lembrei de uma história, para a gente começar por ela, que é muito legal. Eu lembro que você tinha uma época, e aí eu lembro highlights assim, da história, e você pode contextualizar e contar pra gente aqui os detalhes. Eu lembro uma época que você tinha um Civic bem antigo, caindo aos pedaços, e você ia trabalhar com esse Civic, né, todos os dias e tal. E a gente sempre brincava, puta, esse Civic aí e tal, não sei o quê. E aí um belo dia eu desci no estacionamento com você e o carro não tava mais lá. Aí eu perguntei, Márcio, cadê o Civic? Aí você respondeu pra mim, acabou. Eu usei até o final, cara, ele acabou. Então assim, conta pra gente essa história, esse recorte, o que foi especificamente, que negócio você estava envolvido, o que tem a relação com o carro, o que você conseguiu construir através dele. Eu acho que é uma história de empreendedorismo brasileiro que seria legal a gente começar por aí, Márcio. Legal, essa história é bem interessante. Todo mundo para quem eu conto dá risada, né? O que aconteceu com o seu Civic? Ele usei até o último dia, até ele acabar, até ele não ter mais a mínima condição de seguir viagem, por menor que fosse. É o seguinte, isso foi em 2011, 2012, eu estava conduzindo a minha carreira de executivo de tecnologia. Naquele momento eu trabalhava na Altran, né, na filial aqui do Brasil, lá em Alphaville,
E, basicamente, eu conduzi a minha carreira e, ao mesmo tempo, comecei a empreender como uma atividade paralela. A atividade principal naquele momento era a minha carreira como executivo e, em paralelo, eu comecei a empreender. Qual foi o meu tipo de empreendimento? Eu resolvi investir em construção civil. Comprava terreno, subia uma casa, vendia. Comprava outro terreno, subia uma outra casa, vendia. Para eu dar escala no negócio, para eu conseguir, né, fazer o negócio crescer, se ganhasse tração, toda a minha renda, não toda a minha renda, mas basicamente 80% da minha renda, eu colocava nos projetos de incorporação imobiliária. Naquele momento eu ainda fazia tudo como pessoa física. Então, assim, ter um carro bom, novo, não era a minha prioridade. Não fazia parte dos planos naquele momento. Não, a minha prioridade era ter um carro que me levasse até os lugares e que gastasse o mínimo possível, que tivesse o mínimo de investimento possível. Então, antes daquele Civic, eu estava com uma iX35, nova, 0 km, eu peguei e vendi para poder investir nas minhas incorporações. E aí eu fui descendo. Então a iX35 virou tijolo. A iX35 virou tijolo, cimento, mão de obra de empreiteiro. E aí eu fui dando um downgrade nos meus carros até chegar nesse Civic. Era um Civic muito antigo, com 20 anos de uso. E eu pensei assim, o Civic ele é robusto em termos de manutenção, durabilidade. Sim. Quero ver o quão robusto ele é, então. Eu vou fazer só as manutenções necessárias daquilo que for necessário para andar. Uhum. Então, por exemplo, limpador de para-brisas era uma demanda necessária para andar? Não. Lógico que era. Chovia, o que você ia fazer? Eu punha a mão para fora e limpava. Você tá brincando. Ar-condicionado era uma prioridade? Não era prioridade. Então eu trocava o óleo, trocava o filtro de óleo, trocava os filtros de gasolina, o mínimo necessário para andar. Então, assim, ele não tinha step, ele não tinha... o ar-condicionado não funcionava direito, né? A bateria estava sempre descarregando, vira e mexe, eu tinha que parar numa descida para ele pegar no tranco. Por quê? Porque todo o dinheiro que eu estava ganhando na minha carreira naquele momento de consultor, de consultoria de inovação, né, eu estava investindo nos meus projetos, que eram projetos, né, de incorporação, mas que estava tocando em paralelo. Então eu fui usando do Civic. Aí as pessoas perguntavam, Marcos, o que você vai fazer com esse Civic? Vou usar até acabar, até o dia que não tiver a menor condição de andar 5 km para frente. E esse dia chegou. Foi na mesma época, estourou o freio, estourou o câmbio, estourou o cabeçote do motor. Meu Deus. Eu falei, agora sim, agora o Civic acabou. Eu vendi para uma pessoa que pegava carro como carro de leilão, assim, carro destruído para fazer uma reforma básica e revender, né? E essa foi a história, né? Fiquei acho que uns 2 anos com esse Civic, viu? 2 anos. Passei muito perrengue na época, né? A gente trabalhava na Altran. Na Altran tinha como dress code lá, o terno, né, social completo. Por muitas vezes o carro parava no meio da avenida, eu saía de terno e ia empurrar o carro para pegar no tranco. Certa vez, olha essa história. Eu parei num comando, ele tava com a bateria com problemas. Se o carro desligasse, não dava para ligar novamente, a não ser que empurrasse. Aí eu parei no comando, o tenente que estava à frente falou assim, por favor, desliga o carro. Eu falei assim, olha, eu não posso desligar porque senão depois ele não liga. Se ele desligar, ele não liga de volta. Aí ele falou, não, pode desligar que depois a gente dá um jeito. Aí eles revistaram o carro, viram que estava ok, me liberaram para prosseguir viagem. E depois, na hora que eu voltei pro carro, eu falei assim, tenente, o carro não funciona, você pode pedir pro seu soldado empurrar o carro para mim? Aí eu saí do meio do comando com 5 soldados da polícia militar empurrando para conseguir seguir viagem. Esse Civic ele foi usado até a última gota de... E ó, vou te falar, a Honda é boa, porque ele rodou 400 mil quilômetros, 300 só com manutenção básica. Esse era um dos pontos que eu ia falar. Você testou ao extremo a engenharia japonesa, a engenharia automotiva japonesa. Você testou na prática. Eu deveria mandar o carro num container lá pro Japão para eles fazerem fazer uma engenharia reversa para saber como é que foi a performance desse carro nos 400, 500 mil quilômetros que ele rodou. Exato, e deveria ir pro museu da Honda. Esse é o primeiro ponto. O segundo, ele cumpriu o propósito dele, imagina. Se você pensar em retrospecto, o que ele te ajudou a construir? Pensando no quão ele foi simbólico e emblemático para a minha fase de... Quando eu iniciei como incorporador, quando eu comecei a dar escala para meus projetos, né? Porque lá, quando eu tinha 24, 25 anos, eu comecei com uma casa, né? Uma única casa, fazendo devagar no meu tempo. Já aí, em 2012, eu estava com 31, 32 anos, eu já estava fazendo 8 apartamentos, 10 apartamentos. Então, assim, todos os recursos que eu ganhava na minha carreira eram dedicados aos meus projetos, que depois, né, mais tarde, a gente vai falar sobre isso, mais tarde virou uma incorporadora instituída, formalmente estabelecida
mas ele foi o que segurou as pontas, que foi meu parceiro ali que segurou as pontas para que eu conduzisse, né? Porque a minha rotina era muito árdua, né? De manhã eu ia para as obras, de madrugada, basicamente, depois eu ia para a Altran, depois eu voltava para as obras e depois eu ia para casa. Então eu tinha uma jornada de 16, 17 horas por dia. E quem me levava... Todos os dias. Todos os dias, de segunda a segunda, porque de final de semana era o dia que eu tinha para ter reuniões com os empreiteiros, para comprar material nos depósitos, para fazer a organização e a contabilidade da obra, o planejamento das semanas seguintes. E ele que me levou, ele que me conduziu, né, de Santo André para Alphaville, de Alphaville para Santo André, de Santo André para São Mateus. Então ele ilustra bem essa fase aí de que todo empreendedor passa, né? Você tem poucos recursos, mas você tem um sonho, você tem uma visão que geralmente as pessoas discordam, acham que você é maluco, acham que você é ousado, acham que você vai quebrar, mas faz parte da vida do empreendedor, né? Faz parte do processo de você ganhar tração no seu negócio, né? Para você ter segurança que o negócio vai crescer de forma sustentável. Exato. Cara, de verdade, eu adoro essa história. Acho que é muito legal, eu tive a chance de acompanhar uma parte dela, não sabia todos esses detalhes que você contou agora. E nem que o carro tinha acabado mesmo, porque definitivamente você usou até o final. Então, é fantástico e a gente fez aqui a nossa parte de contar um pouco também da história de empreendedores brasileiros, a gente vai falar mais. Mas eu adoro essa história, cara, de verdade. Agora sim, uma pergunta, me diz uma coisa, Márcio. Você estudou, né, pelo seu mini currículo aqui, engenharia elétrica aqui na FEI, e como que você foi parar na área de tecnologia? Trabalhar com consultoria, com tecnologia, como foi esse pulo até lá? Como você chegou aí para esse setor, para essa área? Legal. Então, antes de eu me formar como engenheiro eletricista na FEI, no segundo grau, no ensino médio, né, eu fiz técnico em eletrônica. Então, eu comecei minha carreira como técnico em eletrônica, fazendo engenharia elétrica na FEI à noite, e basicamente eu sempre trabalhei com a engenharia em si, né, com a tecnologia em si, né, fazendo customização de tecnologia, manutenção, trazendo tecnologias para o país, né, treinamentos de novas tecnologias para outros engenheiros. Então, eu sempre fui o cara que desenvolvia ou customizava ou dava treinamento sobre a tecnologia em si. Conforme os anos foram passando, eu sempre gostei da visão empresarial e da visão estratégica. Eu comecei a me interessar, peraí, como que a tecnologia por si só, ela não gera valor para o negócio, né? A tecnologia por si só, ela só é o meio. Como é que a tecnologia pode gerar valor para um negócio, pode gerar valor para uma empresa? Então, eu comecei a fazer estudos, analisar que tipo de carreira que eu posso seguir que envolva a tecnologia, mas não a tecnologia como fim, mas sim a tecnologia para gerar valor para o negócio. Como é que ela pode usar a tecnologia para facilitar a vida das pessoas com novos produtos e novos serviços. Então, nós, engenheiros, nós temos uma visão muito cartesiana, né? A gente é treinado para ser ali 1 e 0, X e Y, e eu pensei assim, bom, já que eu me formei numa faculdade boa de engenharia, eu acho que eu preciso de um pouco de visão empresarial, eu preciso de um pouco de visão estratégica. Aí eu consigo fazer um movimento na minha carreira para sair dali do desenvolvimento da tecnologia, mas sim trabalhar com a tecnologia de forma estratégica. Ela gerando novos negócios, novos produtos, novos serviços, ou seja, gerando valor para o negócio, para a empresa como um todo. Então foi quando eu decidi fazer meu primeiro MBA, né? Fiz esse primeiro MBA em 2006, na FGV, foi fantástico, né? Diretamente na FGV, foi fantástico o MBA, o nível dos professores da FGV são extremamente elevado, e os meus colegas de sala eram extremamente elevados também. Assim, eram executivos que estavam na linha de frente ali de grandes corporações, grandes empresas. E aí, terminado esse MBA, eu achei também que para eu ter uma visão mais holística, mais completa possível, eu precisava de uma formação internacional. Então foi quando eu decidi pedir demissão da empresa onde eu estava trabalhando. Obviamente eu me preparei 2 anos para isso, né? Juntando os recursos necessários, né, os recursos financeiros,
e me preparando, conversando com as universidades lá dos Estados Unidos, porque eu queria fazer um mestrado lá fora, né? Um mestrado de pelo menos um ano lá fora, não só pelo mestrado em si, né, pelo conhecimento técnico, mas também pela vivência, pela imersão cultural. Eu acho que isso ia agregar para minha carreira. Pois bem, em 2007, então, eu me mudei para os Estados Unidos, né? Eu apliquei para algumas universidades e passei na Universidade da Califórnia de Los Angeles, a UCLA. Me mudei para lá, né? Depois de um ano ali me preparando economicamente, psicologicamente, fazendo todas os applications, os testes de nivelamento de inglês. Fui para lá e quando eu voltei, antes de eu voltar para o Brasil, primeiro que foi uma experiência fantástica. Foi um ano assim de imersão cultural, de aprender a trabalhar com dificuldades, aprender a trabalhar em equipe, a gerenciar conflitos de culturas diferentes, de personalidades diferentes, né? Porque o meu mestrado era um mestrado para estrangeiros. Então, na minha sala, eu tinha, além dos americanos, eu tinha italianos, espanhóis, suíços, alemães. Então, era uma... Tinha uma diversidade muito grande de pessoas, de cultura e tal. Era multidisciplinar, multifuncional, multinacional, multicultural. Então, isso te agrega te torna um profissional mais completo, né? Você acaba sabendo gerenciar conflitos, sabendo gerenciar tempo, riscos, né? Enfim, então, meses antes de eu voltar para o Brasil, eu comecei a procurar empregos, agora já como executivo de tecnologia. Eu mandei alguns currículos, né? Na época se usava currículos, né? Hoje é tudo via LinkedIn, né? Sim. E, enfim, foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar numa consultoria nacional, que é a Piratiani. Trabalhei lá por 3 anos, e depois, logo na sequência, 3 anos depois, eu fui para a Altran. Trabalhei 3 anos na Altran também, e depois eu segui para o Itaú, né? No Itaú, fui convidado para ser... Naquele momento, eles estavam abrindo uma área de tecnologia e inovação, né? Na verdade, sim, era uma área de inovação tecnológica dentro da área de tecnologia do banco, né? O objetivo era olhar tecnologias ao redor do mundo que pudessem ser internalizadas pelo banco e pudesse melhorar o relacionamento entre o banco e o cliente, que cada vez é mais eletrônico, né? Cada vez é mais remoto, cada vez mais tecnológico. Como tornar esse relacionamento humano, inclusivo, né? Friendly, de forma que todos consigam usar, desde de um nerds de 20 anos de tecnologia até um senhor de 70 anos. Quando você fala tecnologia, né, introduzir novas tecnologias, eu entendo que metodologias também, porque na época que você estava no Itaú, trabalhando também com desenvolvimento de canais, eu lembro que, por exemplo, até hoje, você pega uma metodologia, o Design Thinking, por exemplo, que até hoje é muito utilizada para construção de produto, resolução de problemas. Você tem várias consultorias que só trabalham com Design Thinking, eu lembro do passado bem disso, e quem criou basicamente a metodologia do Design Thinking é uma consultoria também lá da Califórnia, que é o IDEO, que os caras são fantásticos. O Tim Brown, que escreveu o livro, é o presidente, não sei se ele é o presidente ainda da IDEO. Ainda é? Ainda é. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Ele e o sócio dele, o sócio fundador dele, são professores de Stanford. Isso, cara, são professores de Stanford, exatamente. A sede da IDEO fica bem de frente com a portaria de Stanford, uma das portarias, né? Olha só, que legal. E aí, até para conectar com a história que eu vou comentar agora também, você arremata. Cara, eu gosto tanto da IDEO. A IDEO, por exemplo, tem um vídeo. Depois, quando a gente for fazer a divulgação aqui desse podcast, eu coloco o link desse vídeo. A IDEO fez um vídeo, tem quase, sei lá, uns 15 anos, falando, eles foram dar um treinamento em um hospital, eles queriam mostrar e trazer um lado mais empático para as pessoas que trabalham no hospital em relação aos pacientes, mostrando que cada pessoa chega com um problema diferente, uma angústia, cara, buscando uma cura, outras pessoas não têm cura. É um vídeo assim, cara, é de chorar. Eu adoro esse vídeo, foi produzido pelo IDEO. Mas voltando ao Design Thinking. Cara, só para fazer um parênteses, além desse vídeo, tem um outro vídeo... Você já viu esse vídeo? Você sabe qual que eu tô falando? Já, sim, conheço. É fantástico. A IDEO tem 2 vídeos bem emblemáticos aí de 15 anos ou mais. Esse do hospital é um deles, o segundo é o do carrinho de compras do supermercado. Esse eu não conheço, do carrinho de compras. Uma rede de televisão bem grande lá dos Estados Unidos foram conhecê-los e propor um desafio para eles. Olha, vocês são uma empresa de inovação, né? Tá, então a gente vai te propor uma inovação de algo que a vida inteira, desde os primórdios, ele sempre foi a mesma coisa, um carrinho de supermercado.
né, o shopping cart. Então deram o desafio para que, em 10 dias, eles estudassem, né, desenvolvessem usando o Design Thinking como metodologia, criassem um carrinho de supermercado inovador, que trouxesse inovações, que trouxesse benefícios para o consumidor, para o lojista. Assistam esse vídeo até o final, vale a pena. Ele é bem antigo, a resolução dele é baixa, mas é bem bacana. Não só o resultado em si, mas o processo que eles passaram, né, da geração de ideias, da seleção das ideias, né, do agrupamento de ideias, e depois transformando essa ideia em protótipos, vendo quais protótipos faziam sentido ou não, né, até chegar num resultado final. Vale a pena assistir esse vídeo. Eu vou procurar os 2 vídeos e eu coloco o link. E o que eu ia falar sobre Design Thinking pode parecer algo hoje batido, né? A metodologia é muito conhecida, é bem abrangente no mundo todo, mas eu lembro que talvez você tenha participado do primeiro ou dos primeiros projetos, se não for o primeiro, de Design Thinking aqui no Brasil, através de Itaú, que vocês foram treinados lá na IDO, pelo time, trouxeram essa metodologia para o Brasil quando ninguém conhecia e saíram muito na frente, assim, em termos de conhecimento, de abordagem, tudo que você falou de user-friendly, né, aplicativo, internet, de forma intuitiva. Cara, foi muito legal isso, e é fato, né, vocês trabalharam com Design Thinking muito antes que todo mundo aqui no Brasil. Né? Foi assim, logo que eu fui contratado, o Itaú trouxe do mercado, além de mim, outros 3, 4 executivos de consultoria, de inovação tecnológica, porque eles queriam montar um hub de inovação dentro do banco. A princípio, esse hub de inovação era responsável por desenvolver conceitos novos usando as tecnologias emergentes de fora do banco ou de dentro do banco. Mas eram conceitos de canais ou não? No geral? Esse hub de inovação nasceu dentro da área de tecnologia no segmento de canais eletrônicos. Canais eletrônicos, então, boa. Foi aí que nasceu, né? Depois ele foi difundido por toda a área de tecnologia. Mas ali era um núcleo de 20 pessoas que tinha esse propósito. Vamos criar inovações com base na tecnologia para melhorar ali o relacionamento entre o banco e os clientes. No primeiro ano que nós começamos a trabalhar, a gente percebeu que nós, sozinhos, não fazia sentido a gente sozinho desenvolver tecnologias. Era mais importante a gente atuar como ensinando todas as áreas do banco. A área de tecnologia do banco do Itaú tem 7.000 funcionários, então não fazia sentido 15, 20 funcionários criar conceitos de tecnologia ou trazer novas tecnologias para um banco inteiro. A gente não ia conseguir atender, nenhuma área, 2, 3 áreas no máximo. Então a gente, conversando ali com o meu diretor na época, a gente falou assim, por que a gente, ao invés de ser uma área responsável por criar todas as inovações, por que a gente não treina todas as áreas de tecnologia, todas as superintendências e gerências, a eles próprios, com o conhecimento acumulado que eles têm, com um processo de inovação bem sistemático, desenvolverem suas próprias inovações. Cara, vocês potencializaram para todo mundo, não guardaram conhecimento para esse time aí. Exatamente, porque eles têm o conhecimento das áreas deles, eles sabem das demandas dos clientes, sabe quais são os problemas que tem nos canais. Então vamos pegar quais são os objetivos estratégicos de cada área, as demandas que cada área tem, as dificuldades e dores que eles têm nos canais deles, e vamos tentar usar a metodologia de Design Thinking para resolver esse problema. Naquele momento, lá no início da década de 2010, havia pequenas consultorias pelo Brasil que trabalhavam com Design Thinking, mas porque eles tentavam, eles viam as publicações da IDO, né, e tentavam reproduzir aqui no Brasil. Sim, mas não beberam na fonte, né? Não foram treinados pelos caras lá diretamente. O Itaú, como uma grande organização que é, e muito focada na tecnologia, falou, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos mandar aqui parte do time lá para o Vale do Silício, lá em São José, para a gente treinar direto com os fundadores da metodologia. Aí é uma das vantagens de você ter dinheiro infinito, né, cara? Exatamente. Então, dá para fazer esse tipo de coisa, né? A área de tecnologia no banco, se não me engano, tinha um budget de 4 ou 5 bi por ano, então era um negócio bem... Isso naquela época, eu falo para você hoje... 13, 14 anos atrás. Os amigos que trabalham no setor financeiro, eu acabo atendendo também um pouco, é um pouco maior, né? Então, naquele momento, eu e mais 3 pares meus fomos para o Vale do Silício, ficamos 3, 4 semanas imersos no treinamento sobre o Design Thinking. E o bacana é que o treinamento não foi só teoria
prática, estudo de cases. Não, fizemos todas essas etapas. Mas depois eles nos colocaram para trabalhar com o time dele nos projetos que eles estavam atuando. Ou seja, consultor de graça para os caras, vocês trabalharam de graça nos projetos e eles faturaram. E, na verdade, eu tive a honra de trabalhar de graça em alguns projetos com professor, porque assim, a IDEO, eles levam muito a sério um conceito que se chama Open Innovation, a inovação aberta. Ou seja, eu não preciso ter todo o conhecimento necessário para desenvolver um projeto. Eu preciso ter acesso a todo o conhecimento e tecnologia necessária para desenvolver projetos. Então, no Brasil existe um grande gap entre a indústria e a universidade. Lá não. A indústria está muito próxima da universidade. Então, os projetos eram feitos a 6 mãos. A IDEO, o cliente, né, alguma indústria de diversos segmentos, e a universidade. Então, a gente estava lá com professores e alunos de Stanford. Fantástico. Então, foi riquíssimo. A gente viu na prática como é que você usa o Design Thinking. Voltando para o Brasil, a gente estruturou uma gerência dentro da área de tecnologia só para tratar de cultura da inovação. Então, essa gerência é responsável tanto por conscientizar as áreas da importância de você sistematizar o processo de inovação, não depender de uma ideia brilhante de alguém, não depender de um cara que desenvolveu algo ali brilhante, algo que seja relevante, mas sim usar um processo, né, com começo, meio e fim, né, usando o conhecimento acumulado da empresa, entendendo as demandas de mercado, vendo aquilo que é economicamente viável para gerar inovações, de forma que elas aconteçam naturalmente, que ao final do processo você tem ali um produto ou um serviço novo, né, que gere valor, né, que esse é um conceito importante, né, gerar valor. Se uma inovação ao final uma vez implementada, ela não gera valor, ela deixa de ser uma inovação e passa a ser uma invenção. Invenção, qualquer pessoa pode fazer. O meu pai, por exemplo, faz várias invenções que não geram valor nenhum. Seu pai é um grande inventor. É um grande inventor, mas não gera valor. É o que a gente ouvia, né? E até hoje é uma realidade. A inovação precisa gerar dinheiro novo. Exatamente. Quando você gera dinheiro novo, se cria novos mercados, uma nova demanda, novos produtos, isso sim é inovação. Muito legal, Márcio. E aí é o seguinte, eu quero esse recorte sobre a carreira executiva, consultoria IDEO. A gente foi prolongando aqui porque eu sou apaixonado também pela IDEO, gosto muito. Se você tiver foto com o Tim Brawl, você me manda, viu, cara, que eu quero ver. Pô, eu tinha. Eu vou tentar achar. Porra, cara, tentei. Voltando para o tema empreendedorismo, depois você teve a oportunidade, queria que você já emendasse um assunto no outro aqui. Você falasse, que a gente comentou aqui na introdução, da panelinha Fit, como nasceu, foi desenvolvido, o estudo. Depois também a incorporadora Next House, que é hoje o seu negócio principal, né, a incorporadora. E principalmente que você consiga fazer umas correlações, assim, toda essa experiência que você teve de consultoria, de tecnologia, cara, dos treinamentos e tal, como que você aplicou todo esse know-how, todo esse conhecimento nos seus negócios? Porque tudo é valor, tudo é conhecimento. Eu entendo que alguma coisa você aplicou e você conseguiu desenvolver os seus negócios, mas conta pra gente a história de empreendedorismo desses dois negócios, por gentileza. Tá, legal. Eu vou começar com a incorporação, que é o meu negócio principal, e depois eu falo como é que essa indústria de alimentos surgiu no meio do caminho. Tá bom. Mas porque a incorporação começou antes, Começou né? muito antes. Civic ainda em paralelo, em overlap com a consultoria antiga. A história da incorporação imobiliária surgiu por acaso na minha vida. Foi assim, eu estava com 24 anos, eu tinha 24 anos, formado em engenharia, fazendo meus MBAs, né, solteiro, morando com os meus pais, já ganhando um salário, para a minha idade, relativamente bom, né, para os padrões nos quais eu cresci. E aí eu pensei assim, bom, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou comprar um carro novo, eu vou viajar para os Estados Unidos, eu vou no shopping e gastar todo o meu dinheiro comprar uma calça da Levi's. Vou na Zara e detonar meu cartão de crédito lá. Ou eu vou investir em alguma coisa aí pensando no futuro, né? E meu pai, né? Meu pai é uma pessoa muito simples, porém muito sábia. Ele falou assim, filho, por que você não faz uma casinha? Porque todo homem tem que ter a sua casinha, tem que ter o seu pé de meia. Uma hora ou outra você vai estar namorando, vai casar com alguém, você tem que ter a sua casa. Aí eu pensei assim, nossa, eu vou fazer isso então, vou fazer uma casa. Então, eu com 24 anos, naquele momento eu tinha um carro, um Astra, eu vendi meu Astra e comprei o terreno.
E aí eu falei assim, pô, vou fazer a primeira casa. Então vou fazer ela com o meu salário, meu 13º, minhas férias, né? Naquele momento eu vendia todas as minhas férias. Vou fazer horas extras e vou fazer essa primeira casa. Cara, eu fiz essa primeira casa em 2 anos, se não me engano. Terminada essa casa, falei, vamos colocar para vender para ver o que acontece, né? Coloquei para vender, eu vendi. Você foi testar o mercado, testar a temperatura. Exatamente, eu fui testar a temperatura do mercado sem saber que eu estava testando a temperatura do mercado. Tá. Porque naquele momento, assim, o meu conhecimento empresarial era muito raso ainda. E aí eu coloquei para vender, enfim, ela foi vendida exatamente por 100%, com 100% de margem. Eu gastei X para comprar terreno, mão de obra e material, e a vendi por 2X. Eu falei, caraca, esse negócio é bom, hein? Isso é muito bom. Aí eu pensei, será que agora eu vou pegar esses 2X e vou torrar com carros? Você dobrou o seu capital em 2 anos. Vou torrar com carros, viagens, roupas, praia, balada, ou eu vou fazer de uma casa e vou fazer 2? Pois bem, fui lá e fiz 2. Detalhe, tudo isso em paralelo com a minha carreira, nessa carreira que eu contei de executivo das consultorias, fazendo mestrado fora do país, depois como head de inovação no Itaú. Aí eu fiz 2 casas. Pô, deu certo. Falei, pô, por que você fez 2? E eu vendi pelo dobro, então eu consigo fazer 4. Então fui indo, foi de 2. Foi exponencial. Fui dando escala nisso, né? Foi aí quando eu saí de 4 para 8, foi quando eu vendi a minha X35 e falei, pô, já que eu tô fazendo 8 casas, e eu não tinha um capital para 8 casas, eu fiz 8 casas grandes. Eu falei assim, bom, eu vou vender meu carro, zerar meus investimentos, fazer hora extras, trabalhar de final de ano, tentar abocanhar todos os bônus que eu puder abocanhar. E a brincadeira começou a ficar séria, né? Porque aí o volume também cresceu para 8 casas. Foi ficando sério até que chegou um momento que isso foi em 2014, 2015, eu tava com 10 apartamentos em construção, mais 6 casas em paralelos, e ia começar um novo empreendimento de 24 unidades, né? Um predinho com 24 apartamentos. Aí eu falei, bom, agora não dá mais. Agora, porque ou eu vou me tornar um mau empreendedor, ou eu vou me tornar um péssimo executivo. Eu cheguei no momento que eu tenho que decidir, ou eu continuo investindo eu paro com a incorporação e continuo investindo na minha carreira de executivo, ou eu peço demissão do Itaú, né, depois de 6 anos, missão cumprida, formalizo a abertura de uma incorporadora, porque até então eu fazia tudo isso na pessoa física, e coloco toda a minha energia nisso. E foi quando eu decidi. Né? Em 2016 eu pedi demissão do banco, né? Abri o escritório, abri a incorporadora, fiz uma série de cursos aí para me especializar em incorporação imobiliária, e hoje nós estamos aí com mais de 100 unidades entregues aí nos últimos 15, 17 anos. Tá, e a pergunta que eu quero te fazer em relação à incorporação é a seguinte, a pergunta mais importante que vem na minha cabeça. Você concorda que a engenharia civil é a mãe das engenharias? Concordo. Eu passei a faculdade inteira dizendo que não, só para provocar os meus colegas da civil, mas na verdade eu sempre fiquei na dúvida entre engenharia mecânica e engenharia civil. Quais das duas eram a mãe da engenharia? Mas agora, principalmente agora como incorporador, eu cravo. A engenharia civil é a mãe das engenharias. Nós elétricos é um braço muito pequeno. A gente veio muito depois. Os elétricos eletrônicos têm ganharam bastante destaque nos últimos anos, né? Com o avanço do software e tal, da eletrônica embarcada. Isso cresceu muito, sei lá, nos últimos 10, 15 anos. Né? Setor de software, setor financeiro, setor de inteligência comercial, setor de inteligência de negócios, CRM, tá todo mundo consumindo os bons engenheiros que tem no mercado. Mas agora é o seguinte, engenharia civil, incorporação, construção, não tem nada a ver com marmita fitness de marombeiro, cara. Como que esse negócio surgiu? Em 2015, eu estava num momento da minha vida sem me dedicando à minha saúde, porque eu já tinha menos trabalho, né? Eu não tinha mais as 2 atividades, 2015 para 2016, na verdade. Eu já não tinha mais os 2 empregos, né? Que era o meu cargo de executivo no Itaú e o empreendedor na Nexthouse. Eu já tinha largado o Itaú e estava só com a Nexthouse, então eu tinha mais tempo para mim. Então eu comecei a treinar, fazer musculação, comecei a comprar marmitinha fitness. Naquele momento, tinha muita gente fazendo isso no quintal de casa. Eu pensei assim, poxa, será que eu vou tentar achar alguém que conhece desse negócio, né? Conhece
das técnicas de produção de comida fitness e vou montar um business desse, mas com mais escala. Porque eu pensei assim, bom, como nos últimos 15 anos eu estava com a minha carreira de executivo e minha carreira de empreendedor em paralelo, só ser empreendedor estava sendo muito pouco para mim. Só cuidar das minhas construções, não estava ocupando meu tempo todo. Tava sobrando tempo. Aí, um belo dia, eu conheci, por acaso, né? Eu comprei marmitinha fitness de um rapaz, o Robert, grande amigo meu, foi meu sócio, aprendi demais com ele sobre empreendedorismo. Eu fui comprar algumas marmitinhas fitness do Robert, que naquele momento ele tinha uma pequena indústria ali, num salãozinho bem pequeno. Gostei do perfil, conversei com ele algumas horas, gostei do perfil dele, e no mesmo dia que eu conheci, eu falei assim, Robert, vamos montar uma indústria de alimentos fitness para ser, tipo, maior de São Paulo, para ser, tipo, tá indo no top 3 das maiores de São Paulo? Ele falou, eu topo. Então, em paralelo com a incorporação imobiliária, eu resolvi abrir essa indústria de alimentos com um rapaz que eu havia acabado de conhecer, mas que me passou muita credibilidade. Mas naquela época já existia, acho que a maior do setor hoje é a Live Up, é isso ou não? A Live Up estava nascendo, ela nasceu junto com a gente em 2015, 2016. Nasceu na mesma época. Olha só. A diferença é que o que a tornou a maior do segmento é que ela recebeu o aporte de fundo de Venture Capital. Perfeito. Aí isso deu tração para o negócio, né? Deu muita tração, receberam aportes milionários, principalmente de distribuição e marketing, mas foram 2 anos ali trabalhando para criar a marca, criar a indústria, criar o sistema logístico, criar o e-commerce. Foi muito trabalho e, assim, quando a empresa estava de pé, rodando sozinha, com faturamento aí de R$500 mil por mês, foi quando eu falei assim, bom, agora eu preciso voltar, focar só na minha incorporadora, porque agora a minha incorporadora também precisa de ganhar escala. E aí, sempre foi, né, a ideia sempre foi essa, né, de criar a empresa juntos, eu e o Robert, e no final eu vendesse a minha parte para ele, e assim foi. Legal. E esses dois, o Robert tem um perfil empreendedor nato, né? Ele nascia com aquilo. Então, eu aprendi muito sobre empreendedorismo com ele, né? Qual que é a postura, qual que é a atitude, qual que é o comportamento que um empreendedor deve ter. Então, foi uma experiência de 2 anos fantástica. Panelinha Fit está até hoje, né? Você é a segunda no mercado, mas número 1 em sabor e qualidade. www. Quem quiser, pessoal, tem desconto aqui de 10%. Use o cupom Máximo Oliveira. Panelinha Fit. Pode ir lá no site, pedir um cupom de desconto, www.panelinhafit.com.br. Não, e sabe o que é muito interessante? Estou pensando aqui, quando vocês imaginaram esse tipo de negócio lá atrás, obviamente como você disse, era algo incipiente, né? Sei lá, mães, sogras cozinhavam lá na cozinha de casa e faziam as marmitas, vendiam, tal, era algo que estava começando, não existia esse mercado ainda. Hoje se tornou um mercado tão grande, não só pessoas que, sei lá, têm necessidade de ir para academia, precisam comer X gramas de carboidrato, de proteína e tal. O dia a dia, na semana, é muito corrido. Eu compro marmita aqui quase sempre, porque a semana é muito corrida. Não que eu não treine, né? Sou ciclista e tal, mas não tem tanta relação com a marmita isso. Mas era um negócio que estava nascendo e se consolidou. O mercado se consolidou e hoje é uma realidade. Mas era algo que não existia. Vocês pensaram nisso lá atrás também. Quando nós criamos a empresa, pensamos assim, vamos atender o público de academia, o público que faz atividade física com constância, que está fazendo dieta. E depois, né, obviamente, como toda ideia, ela vai tomando caminhos diferentes do que a gente imaginava no começo, né? E a gente foi observando isso, né? O bacana foi que eu trouxe essa minha experiência de entender o consumidor, né? Entender as necessidades dele para propor e criar produtos inovadores. Então eu trouxe esse conhecimento aí do mundo da tecnologia para a alimentação. E a gente fez alguns estudos, workshops, e a gente chegou à conclusão que o nosso público-alvo não era exatamente o pessoal de academia, mas as pessoas que não tinham tempo, né, que tem uma vida corrida, que trabalham o dia inteiro, que tem filhos na escola, que tem uma rotina extremamente pesada, mas querem ter a facilidade de comer uma comida saborosa, uma comida que tem um aspecto que foi feita de forma fresca, que não tem aquela coisa de comida congelada, e que fosse conveniente, né, que fosse assim fácil de preparo. Então nós criamos o conceito de sachês, né? Então em vez de você mandar a marmitinha com tudo pronto, você pega o sachê de proteína, o sachê de carboidrato, de vegetais, e aí você faz a composição do prato que você achar mais interessante para aquele dia, para aquele momento. Então é mais difícil de você enjoar. E aí foi o que deu tração para o negócio. Daquele momento para frente a gente conseguiu
aí, sei lá, em 3 meses, ter um aumento de faturamento de praticamente 100%. Sei que teve uma época, você deve ter vivenciado isso, que a gente teve um boom da construção civil no Brasil e era muito difícil contratar pessoas, né, mão de obra. Acho que tinha uma escassez muito grande de mão de obra para a construção civil. É porque o governo estava investindo, você tinha muitas obras de infraestrutura, tinha uma dificuldade enorme, né? Foi no governo Dilma 1 e até metade do Dilma 2. O PAC, né? O PAC do crescimento, acho que era... Só que da mesma forma que o governo incentivou, né, no Dilma 2, eles colapsaram. Mas segue com a sua pergunta. Exato. Eu não sei se eu lembro com exatidão, mas você tinha contado uma história que teve uma época que a gente tinha muito refugiado no Brasil, né? Não sei se da Venezuela, de outros países. Não, era Haiti, né? Acho que era Haiti. Venezuelanos e haitianos. E você tinha me falado que vocês conseguiram contratar, você com o seu empreiteiro, né? Muitos refugiados para as obras, praticamente fazendo um trabalho social, ajudaram muitas pessoas também, pessoas que vieram sozinhas aqui, né? Um pai de família veio sozinho para o Brasil fugindo da guerra, qualquer outro problema, passando fome, depois conseguiu trazer famílias para cá também. Se você lembrar de alguma história dessa, acho que é bem legal. Legal. É o lado do empreendedorismo do bem, né? A gente consegue fazer o bem dentro dos negócios com propósito, isso é lindo, cara. Depois do governo Dilma II, na época do impeachment, 2016, o setor de construção civil sentiu bem os impactos, né, da desaceleração econômica, do aumento de juros, né? A gente teve um momento ali de pouca austeridade fiscal, o governo muito preocupado, o governo Dilma, né, muito preocupado em aumento de gastos e não corte de despesas, né? Então a gente teve uma inflação muito alta, consequentemente o Banco Central teve que elevar muito os juros, então isso impactou diretamente na construção civil, porque quem financia a construção civil, tanto para o incorporador quanto para os mutuários, são os bancos privados e os bancos estatais. Com juros aí de 20% ao ano, uma Selic de 20% ao ano, isso inviabiliza muito, né, muitos projetos. Mas passado esse período, né, 2016, 2017, em 2018 o mercado voltou a acelerar, voltou a ter um crescimento mais sustentável, e 2020 a gente começamos, né, isso na pré-pandemia, a gente começou a ter problemas de escassez de mão de obra. E a gente percebeu que tinham muitos imigrantes ilegais, alguns ilegais e outros legais, que estavam no Brasil dispostos a trabalhar. E naquele momento, com a escassez de mão de obra, os meus empreiteiros, não sei, porque assim, eu não sou construtor, eu sou só incorporador. Então eu contrato uma construtora ou um empreiteiro que é responsável por toda a mão de obra do canteiro de obras. Então ele começou a contratar pessoas, e aí eu não sei como é que ele chegou nessas pessoas, mas começou a contratar venezuelanos e haitianos. Eu, como incorporador, eu tenho o papel de fiscalizar a obra, de verificar se a obra está sendo executada de acordo com os projetos. Então, tanto eu quanto o meu sócio, nós fazíamos visitas constantes lá. E lá no meio de um canteiro de obras, eu sempre gosto de parar para conversar com as pessoas. E eu conheci lá 2, 3, 4 pessoas que, principalmente da Venezuela, que vinham para o Brasil, fugindo do regime comunista do Maduro, né, com uma inflação ali galopante, extremamente colossal. Eles falavam assim, poxa, aqui no Brasil é um paraíso, aqui eu ganho meu salário e o salário é para mim, eu não preciso devolver o salário para o governo. Eu vou no mercado aqui no Brasil e tem produtos na prateleira para eu comprar, né? Eu vou no mercado, eu não tenho um rodízio de dias que eu posso ir no mercado, não. Cara, isso estava rolando na Venezuela alguns anos atrás, não sei se acontece até hoje. Então, assim, para eles era um paraíso eles terem uma renda que era suficiente para eles comerem o mês inteiro, ter o mínimo de vestuário possível. Então eu comecei a incentivar, eu comecei assim, ajudar o meu empreiteiro assim, com bônus, com valores extras para ajudar essas pessoas a se estabelecerem no Brasil. Muitos trouxeram suas famílias para cá também, porque eles estavam lá vivendo em condições análogas à miséria. Então foi um momento muito bacana. E detalhe, Bruno, essas pessoas tinha uma força de vontade que se refletia no trabalho de forma espetacular. Eles produziam muito, né? Trabalhavam com muito empenho, com muita vibração, felizes, né? Isso assim, deixava o ambiente ali muito mais agradável.
construção civil é um negócio muito artesanal, né? Sempre vai ser artesanal, porque você não coloca tijolo e cimento numa máquina e sai um prédio pronto, né? É um negócio fundamentalmente artesanal. Mas as coisas, com as pessoas felizes, empenhadas, ali, aquele trabalho artesanal, trabalho de equipe, ele flui melhor, né? Então a gente percebeu isso. Márcio, quando o papo é bom, cara, o tempo voa, a gente está bem além do prazo aqui que eu tinha imaginado, mas eu tenho 2 perguntas aqui que eu quero fazer para você, para a gente encaminhar aqui para o final do programa. A primeira é, qual o seu maior aprendizado sobre empreendedorismo? O que você poderia compartilhar com todo mundo que está ouvindo? Cara, eu acho que eu tenho 2 grandes aprendizados sobre empreendedorismo. O primeiro deles é, não tenha medo de errar, né? A inovação, o empreendedor, o cara visionário, apaixonado, ele vai cometer muitos erros ao longo da jornada dele. E todos esses erros vão constituir uma somatória de peças que lá na frente vão se juntar e gerar um negócio de sucesso. Então, assim, por exemplo, Beyoncé, antes de gravar Halo, gravou centenas de músicas que não fez sucesso, mas ela aprendeu com aquilo. J.K. Rowling, antes de publicar o Harry Potter, ela foi negada, ela foi declinada em 12 editoras, até que o livro dela fosse aceito, né? O fundador do Twitter, ele faliu 8 empresas antes de fundar o Twitter, e vendeu depois fez o IPO e vendeu por bilhões. Então, assim, não tenham medo de errar. Errem rápido, aprendam com os erros rápidos e faz um ajuste na rota. É assim que a gente vai conseguir usar todo o conhecimento acumulado, as falhas, para gerar sucesso naquilo que você está se propondo a fazer. E o segundo aprendizado é hands-on. O empreendedor, ele tem que saber tudo o que acontece na empresa dele. Ele tem que conseguir falar com todas as áreas, com todas as disciplinas. Ele tem que saber um pouquinho sobre logística, sobre comercial, sobre marketing, sobre contabilidade, sobre financeiro, sobre jurídico, porque quem vai dar tração para o negócio, para que lá na frente ele seja escalável, é o empreendedor. No seu artigo inicial lá, você falou daquela escritora, que muitos empreendedores ou vendiam a sua parte ou para fundos, né? Então, eu acho que para você dar escala no negócio, você tem que conhecer ele como um todo, né? Então, você conhecendo cada área da sua empresa, sabendo atuar em cada área da empresa, você tem todas as condições para você dar escala, né, dar escalabilidade no seu negócio. E a sua segunda pergunta? Legal. É o olho do dono, né, cara? Não tem jeito, né? Tem que estar no dia a dia. O olho do dono é que engorda os bois. Exatamente. Segunda não é bem uma pergunta, eu sempre peço para as pessoas que a gente conversa, que eles possam trazer uma frase, um ensinamento, sabe? Algo que norteia a vida delas, quase como um mantra. Eu tenho alguns, tá? Mas é quase como um mantra, aquela frase que faz sentido para você, para a tua vida. Eu sempre peço para cada um, queria que você falasse essa frase aí, que você pudesse compartilhar com a nossa audiência. Eu tenho uma frase, ó, já vai um corte aí para vocês. Pode preparar o corte. Vitor, prepara o corte aí do Márcio. Se você tem entre 18 e 35 anos, leve esse conselho para a vida. 2 pontos. Não tenha medo de sacrificar alguns anos de diversão depois para ter décadas de liberdade. O que você vai construir entre os 18 e os 35 anos vão definir a qualidade de vida que você vai ter, a liberdade que você vai ter o resto da vida. Eu sempre me preocupei, né, eu contei a minha história aí, né, que durante quase 20 anos eu tive 2 empregos, né, como executivo de tecnologia e como empreendedor. Obviamente eu tive que sacrificar muitos momentos de diversões, muitas viagens, muitos finais de semana na praia, mas eu tinha um propósito. Eu sempre tive 3 propósitos: liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade temporal, né? Acho que hoje, aos 44 anos, eu consegui atingir isso. Ainda estou na caminhada, mas eu já estou bem direcionado. Então, fica a dica. Se você tem entre 18 e 35 anos, não tenha medo de abrir mão de alguns anos de diversão para que você tenha décadas de liberdade depois. É isso aí. Muito bem, meu amigo. O propósito desse podcast é dar voz para as pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua e as nossas vidas. Esse foi o Márcio Oliveira.
Obrigado pela sua participação. Um forte abraço, sucesso para você, Márcio. Abraço, obrigado pela oportunidade. Espero nos vermos aí em breve. Abraço.